Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Você está estudando? Você assistiu a esses vídeos? Então, esse é o primeiro comentário antes de nós irmos direto para a correção. Nós vamos então à nossa aula de hoje, que é a parte 3 de orações coordenadas, e tem um assunto muito importante nessa questão. Eu vou resolver duas questões com vocês. Uma envolvendo uma coisa chamada paralelismo, né, que é muito fácil. Paralelismo. O paralelismo, ele já entrando na nossa conversa, nossa aula, o paralelismo, entenda você, existem 3 tipos de paralelismo em língua portuguesa. O primeiro deles é o paralelismo sintático. Quando você ouvir a palavra sintático, você já sabe que quer dizer o quê? Regras, normas. Falou em paralelismo sintático, é aquele paralelismo que trata de quê? Das regras, das normas. Temos o paralelismo morfológico. Que paralelismo é esse? É o paralelismo que trata das classes gramaticais, substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo e por aí vai. E o terceiro é o paralelismo morfológico, que quer dizer o quê? Aquele que trata de sentido, do campo semântico, dos significados das palavras dentro de um contexto, tudo bem? E na aula eu vou falar, primeira coisa, o paralelismo. Então, o que quer dizer paralelo? Paralelismo é o quê? Eu preciso saber o que é isso para entender a matéria, o nosso tópico de hoje. O que é paralelismo? E depois, o sintático, morfológico e o semântico, todos vocês já sabem, eu acabei de falar. Vou comentar nessa questão, que tem um texto de suporte. Vou comentar bastante. Vou voltar a falar nessa câmera aqui com vocês, mas primeiro eu vou para o meu computador, vou dividir a tela do meu computador com vocês. Depois eu retorno para essa câmera aqui. Ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, vamos lá, né? Já estamos aqui na tela do meu computador, dando prosseguimento exatamente onde nós paramos na aula anterior. Orações coordenadas, parte 3 agora, tudo bem? Vamos ler? Então a questão número 5 diz o seguinte: a história não tem sido favorável à Polônia e à sua literatura. Os 200 anos durante os quais o país esteve dividido entre as potências vizinhas, Rússia, Prússia e Áustria, exerceram uma influência de longo alcance sobre sua literatura. Os opressores não apenas tentaram impor seu domínio público, mas erradicar a cultura do povo conquistado. Né? Veja que isso aqui é um excerto, né? Isso é um trecho, um fragmento, né, de uma obra, e aquilo que eu sempre falo para vocês: vejam sempre, procurem saber quem é a pessoa que assina essa obra. Procurem saber dele. O nome dele é Jerzy Czerniewicz, provavelmente um polonês, né? Vamos dar uma olhadinha então no Jerzy, né? Quem é ele? Né? Vamos dar uma olhada. Eu deixei aqui algo pronto. Jerzy Czerniewicz é como se pronuncia esse nome. Ele é um filólogo, olha, tá vendo? Um polonês-inglês, né? Uma mistura, né? Devido aos pais. É um polonês, professor de humanidades, é poeta, crítico literário, e tradutor. Então veja, você vai achar, tá aqui, eu estou colocando a minha tela à sua disposição. Ó, você vai aqui, ó, tá vendo o endereço eletrônico? Pesquise quem é ele, tá vendo? Você tem a biografia. Olha, tem várias coisas a respeito dele. Olha só, volumes de poesias, obras dele. Olha isso. Nós temos as críticas, os ensaios literários, trabalhos coletivos, traduções selecionadas. Olha que obra dessa pessoa. Então, procure saber a fundo quem é o Jerzy. Por quê? Porque você, conhecendo o autor da obra, você conhece bem melhor a forma de resolver essa questão, não é? Mesma coisa, vou fazer uma analogia aqui bem simples. Você quer conhecer o seu aluno, conheça os pais do seu aluno.
não é? É a mesma coisa. Você vai entender melhor o seu aluno no dia a dia da sua escola. Tá bom? Vamos voltar lá para a nossa aula. Bem, aqui está o texto. Nós já sabemos como descobrirmos quem está por detrás dessa obra, A Literatura Soberana, de 2010, do Jerzy Janowicz. Procure saber direitinho quem é ele antes mesmo de fazer a questão. E faça sempre isso com todos os autores do Aravante, ok? Vamos passar então para o próximo slide. Então, no próximo slide, veja o que diz. Considere as seguintes afirmações sobre o nexo não apenas, mas destacado no período acima. Vamos ver o período acima, vamos voltar, está aqui, ó. Mas erradicar. Ó, os opressores não apenas tentaram impor seu domínio político, mas erradicar a cultura do povo conquistado, ok? Voltando então para o que se pede. Número 1. Estabelece o paralelismo sintático entre impor seu domínio político e erradicar a cultura do povo conquistado. 2. Introduz uma ideia de oposição entre o significado das formas verbais impor e erradicar. Veja, uma ideia de oposição. Isso indica, introduz isso. Como assim, Ricardo? Olha o enunciado. Considere as seguintes afirmações sobre o nexo, não apenas, mas destacado no período acima. Vamos voltar aqui para o número 2. Bom, esse nexo, ele introduz uma ideia de oposição entre o significado das formas verbais impor e erradicar. 3. Opa, pulei aqui. Poderia ser complementado como também, sem prejuízo do significado original do período? Quais estão corretas? Aliás, isso é uma afirmação, número 3. Poderia ser complementado como também, sem prejuízo do significado original do período. Ele está afirmando. Quais estão corretas? A 1, a 2, a 3, as 3, apenas uma ou duas. Ok? Bem, vale ressaltar o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja essa palavra aqui, ó. Dá uma olhadinha nela. Nexo. Nexo. É interessante que você saiba o que significam as palavras. Isso aí é sine qua non, isso é óbvio. Para quê? Para que você entenda o que está sendo pedido no enunciado. Então, o que quer dizer nexo? Nexo, na verdade, quer dizer uma ligação, quer dizer uma união, um vínculo. É uma ligação entre ideias. Acho que é o que melhor se adapta aí a esse enunciado. É uma ligação entre ideias. Então, quando ele diz, considere as seguintes afirmações sobre o nexo, ele quer dizer, considere as seguintes afirmações sobre essa ligação entre essas ideias do não apenas e do mais, destacado no período acima. Agora fica mais fácil. Ok? Bem, vamos direto aqui às respostas. Ó, eu coloquei aqui embaixo os comentários, né? Ó. Então vamos lá. Paralelismo é quando nós mantemos a simetria, olha só. É quando nós mantemos, vou marcar aqui, quando nós mantemos a simetria dentro de um texto, seja ela sintática. Olha, quando eu digo sintática, gente, ó, eu estou querendo dizer o quê? Conjunto de regras e normas da gramática da língua portuguesa. Entenderam? Então, paralelismo é quando nós mantemos a simetria dentro de um texto, seja ela sintática. Quando você ouvir simetria sintática, você está querendo, você está dentro do mundo das regras. Agora, Ricardo, e o que é simetria? Então, eu já coloquei aqui para você, ó, no nosso vocabulário. Ó, dá uma olhadinha aqui. Simetria, estruturas semelhantes. Então, veja que quando ele diz paralelismo é quando
estruturas que se parecem, estruturas semelhantes, dentro de um texto, perdão. Então, paralelismo é isso. Estruturas semelhantes dentro de um texto. Ela pode ser sintática, quer dizer, é um conjunto de regras semelhantes. Ela pode ser um conjunto de regras morfológica, quer dizer, no âmbito das classes gramaticais, está aqui, ó, no âmbito das classes gramaticais, ó, vou deixar marcado aqui. Ou seja, semântica no sentido das palavras. Vou marcar com outra cor para ficar legal aqui, bem colorido. Ó, pronto. Então vamos lá, vamos repetir para a gente saber. Então, Ricardo, aqui é paralelismo e vamos executar isso, vamos praticar. Veja, paralelismo é quando nós mantemos, ó, simetria, quando nós mantemos estruturas semelhantes dentro de um texto. Se for sintática, são estruturas de regras, de um conjunto de regras, de normas. A sintaxe é isso. Pode ser um conjunto de estruturas semelhantes morfológicas, ou seja, classes gramaticais, substantivo, substantivo, adjetivo com adjetivo, advérbio com advérbio, estruturas semelhantes. Pode ser uma estrutura semelhante na parte semântica, um paralelismo semântico, ou seja, dentro de um significado, né, do campo semântico, do campo dos significados, dentro daquele contexto, os significados são estruturas semelhantes. Ok? Então, vamos lá. Primeira, ó, tá aqui, ó, são três tipos de estruturas que se parecem. Eu deixei bem explicado aqui para vocês. Veja, quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando de regras, de funções das palavras, como elas agem dentro de uma oração. Qual é a função de uma determinada palavra, se ela é sujeito, se ela é objeto. Entenderam? Exemplo sintático errado. Eu vou colocar um exemplo que eu bolei aqui da minha cabeça, um período composto, né? Mas de forma errada. Como a gente fala errado? Então veja, a situação dos teresopolitanos teimarem em caminhar pelas ruas em pleno período de pandemia tornou-se insustentável. Quer as pessoas aceitem que isso aumenta o número de pessoas infectadas ou não aceitem, todos sairão prejudicados. Então veja essa estrutura aqui, ó. Eu vou marcar aqui para gente. Essa estrutura e essa aqui. Olha só. Elas são semelhantes? Não, elas não são semelhantes. Então, o paralelismo sintático aí, ele está errado, porque nós teríamos que escrever, segundo as regras, para obter o paralelismo, nós teríamos que ter estruturas semelhantes aí. E onde a gente encontra essa estrutura semelhante? Nós vamos encontrar, sabe onde? Nas conjunções coordenativas, que é o que nós estamos estudando, orações coordenadas, conjunções coordenativas. Nós vamos encontrar nas alternativas, aquelas que trabalham com exclusão, ou, quer, seja, e vai por aí afora. Então você vê que são estruturas já prontas na língua portuguesa, que você encontra em conjunções coordenativas e que nós devemos usar e não mudar isso. Aqui ele usou o quer e depois ou. Então como é que ficaria isso corretamente? Vamos ver o certo, ó. Vamos ver o certo. A situação dos teresopolitanos teimarem em caminhar pelas ruas em pleno período de pandemia tornou-se insustentável. Quer as pessoas aceitem que isso aumenta o número de pessoas infectadas, quer não aceitem, todos sairão prejudicados. Então veja que eu tenho o quer e o quer aqui, ó, duas estruturas semelhantes. Quer as pessoas aceitem, quer não aceitem. Então, isso denuncia que o paralelismo sintático está sendo preservado. É a forma correta. Tá bem? Vamos ver a morfológica.
um exemplo de onde não há paralelismo. Então nós temos aqui a morfológica, é aquela que trabalha com classes de palavras, né? A gente aprende isso no capítulo de morfologia. No fundo, todo cidadão sonha em se aposentar, descansar de tantos anos de trabalho, curtir a família, os netos e suas brincadeiras, as viagens sempre sonhadas. O que está errado aqui? Veja, a parte morfológica. O que é a morfologia? A morfologia, ela trata das classes de palavras, necessariamente das classes de palavras. Então, nós temos 10 classes. Nós vamos ter, vou escrever aqui para vocês. Nós temos em morfologia, vamos fazer juntos aqui. Nós temos verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, advérbio, preposição, vírgula, conjunção e interjeição. Então veja, coloquei aqui para vocês as 10 classes gramaticais que nós temos. Então, onde é que está o erro aqui? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer agora de uma maneira certa, correta. Vou mostrar para vocês onde está o erro. Ora, se no paralelismo morfológico, ou seja, classe de palavras, nós temos, aposentar é o quê? Verbo. Descansar, o que é, gente? Verbo. Curtir, o que é? Verbo. Brincar, Mas só que ele não colocou isso aqui, Ele não colocou um verbo aqui e nem aqui. Ele veio aqui com um substantivo, outro substantivo e outro substantivo. Entenderam? Então, não concorda, não são estruturas semelhantes, não tem paralelismo. Veja, essa estrutura aqui de cima, ela traz verbo, verbo e verbo, né? Tá aqui, Essa estrutura aqui não traz verbo, não traz verbo, não traz verbo. Ela traz o quê? Ela traz substantivos. Então, a forma correta para ver estruturas semelhantes, ou seja, paralelismo, veja como ficaria a forma correta. Olha, aposentar, descansar, curtir, brincar com os netos, fazer as viagens sempre sonhadas. Agora sim, agora nós temos um paralelismo, por quê? Porque aqui embaixo as estruturas também são verbais, olha. Tá vendo só? Você tem 3 verbos aqui e você tem 3 verbos em cima. 3 aqui, aposentar, descansar, curtir e depois brincar e fazer. 5 no total. Agora nós temos um paralelismo morfológico onde foi privilegiada a classe verbo, certo? Vamos para o último tipo de paralelismo, que é o semântico. O paralelismo semântico, ele trata disso aqui, sentido, ok? Então, ele faz um alinhamento da semelhança dos sentidos dos termos ou das palavras usadas, como queira, no texto. Tá bem? Ele trabalha com isso. Então, veja essa oração de maneira errada e veja essa oração da forma correta, né? Esse período. É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de brasileiros e crianças que vivem no país. O que está errado aqui se nós olharmos com atenção, com carinho? Olha bem o que ele diz, eu vou falar devagar. É preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca, quer dizer, tão rápida como essa, afetará a vida de milhões de brasileiros. Presta atenção aí agora. A vida de milhões de brasileiros e crianças que vivem no país.
Então, qual foi o erro aqui? A impressão que dá, a semântica errada, é de que essas crianças não são brasileiras. E, na verdade, o contexto, né, apesar do texto ele não estar aqui, o contexto fica claro que essas crianças são brasileiras. Então, houve um erro. Parece que as crianças que vivem aqui não são brasileiras, entre os milhões de brasileiros. Então, para isso ser mudado, o que nós fazemos? Nós recorremos ao paralelismo sintático. A gente vai procurar construções semelhantes. Veja, é preciso que os governantes entendam que uma mudança tão brusca como essa afetará a vida de milhões de brasileiros, quer sejam adultos, quer sejam crianças que vivem no país. Entenderam? Agora sim, ficou bem claro, trouxe uma clareza, né? Quer sejam, quer sejam. Eu trouxe duas estruturas semelhantes, então eu estou dentro de um paralelismo. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do paralelismo. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Olha só. Quando eu digo, por um lado, eu sou obrigado a falar em um determinado ponto do meu período, do meu texto, por outro lado. Olha, por um lado, o Ricardo é professor. Por outro lado, ele faz parte da segurança pública. Eu tenho que usar isso. Ó, ele não gosta de maçã nem de banana. Ou seja, esse nem quer dizer e não. Toda vez que eu usar o não, eu tenho que usar o nem. Entenderam? São estruturas já prontas, né? Elas já são padrões, nós chamamos de estereótipos, né? De paradigmas, são modelos, né? E que você tem isso à sua disposição dentro das regras, dentro da sintaxe. Olha, seja, quer, que são conjunções o quê? Essa aqui, quem lembra? Alternativas, ok? Você encontra lá. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, ele diz assim: considere as seguintes afirmações sobre o nexo, não apenas, mas, estruturas semelhantes, destacadas no período acima. Bom, partindo desse nexo, ou seja, dessa ligação de ideias aqui, semelhante, já entendemos, né, o enunciado, vamos à questão. Estabelece o paralelismo sintático entre impor seu domínio político e erradicar a cultura do povo conquistado, ou seja, estabelece, tem um paralelismo sintático aí, está correto? Vamos dar uma olhadinha. Aqui está, os opressores não apenas tentaram impor seu domínio político, mas, erradicar a cultura do povo conquistado. Elas trabalham juntas, são estruturas semelhantes. Então, está correto. Vamos voltar lá. Então, essa aqui está correta. Vamos lá. Vamos para outra questão. Introduz uma ideia de oposição entre o significado das formas verbais. Lógico que não é uma oposição. Quer dizer o quê? Que não apenas isso, mas isso aqui também. Ela não é oposição, é uma adição. Então, essa segunda aqui, ela está errada. Ok? Vamos para 3. Poderia ser completado como também, sem prejuízo do significado original? Lógico que sim, que poderia. Porque uma vez que essas duas estruturas aqui, elas trabalham adicionando, né, são estruturas semelhantes que sugerem uma adição, uma continuação de ideias, é lógico que o também vai reforçar isso. Os opressores não apenas tentaram impor seu domínio político, mas também erradicar a cultura do povo conquistado. Entenderam? Então, na verdade, essa questão, a resposta
é a letra... Vamos lá. Gente, é a letra D. Vocês olhem aí, eu vi aqui que eu cometi um erro aqui, ó. Né? É a letra D. Por quê? Porque é a 1 e a 3, né? Eu coloquei aqui errado. Deixa eu colocar aqui certinho. Pronto. Agora sim. Então, é a letra D. Ou seja, apenas, ó, a número 1 e a número 3 satisfazem o enunciado. Tudo bem, então? Vamos para outra? Vamos lá? Veja, passando para o exercício de número 6. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando lá, minutos depois, e achando-a no mesmo lugar, senti um repelão nos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Quem assina essa obra? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente tem que saber quem é Machado de Assis, não é isso? Vamos dar uma olhadinha? Deixei separado aqui para vocês. Olha só. Machado de Assis, gente, independente de ler aqui para vocês, olha, para nós que fazemos letras, né, para as pessoas envolvidas dentro de língua portuguesa e literatura, principalmente, sabe que Machado de Assis é assim, eu diria que ele é o maior nome da literatura hoje que nós temos, de todos os tempos. Para mim, né, eu tenho um carinho muito especial pela obra do Machado de Assis. Esse homem é um livro ambulante, né? Vocês leiam, por favor, pelo menos um pedacinho sobre a vida dele. Ele, entre milhões de outras coisas, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Aliás, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, que está aí até hoje. Então, é riquíssima a obra de Machado de Assis. Eu enviei para vocês, lembra sobre esse texto da borboleta? Eu enviei um vídeo que essa cena da borboleta, ela foi imortalizada num pequeno vídeo, que, se não me falha a memória, foi a Rede Globo de televisão que gravou uma série em que tem justamente essa cena, esse trecho, e eu enviei para vocês. Quem está acompanhando as aulas assistiu lá, eu tenho certeza. Tá bom? Então veja como é importante você conhecer quem assina a obra. Você conhecendo a pessoa, a obra, como escrevia, que tempo foi isso, em que contexto, em que momento existiu essa pessoa, você vai ter muito mais facilidade de resolver uma questão. Tá bem? Você vai entender melhor o contexto. Então vamos voltar para lá. Bom, feito isso, vamos passar para o próximo slide, né? Diz assim: considere a conjunção destacada nestes segmentos do texto. Número 1. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Número 2. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Número 3. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Agora responda os itens de A a C, ó, tá aqui. Responda esses itens. Aqui está o primeiro item, vamos lá. Em que segmento ou segmentos o E, esse E aqui, ó, o E, colocar até em negrito para você e vou
sublinhar. Ó. Em que segmento ou segmentos o E estabelece uma relação entre fatos que se dão em ordem cronológica, isto é, em continuidade no tempo, né? Em qual desses períodos que a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar, em qual desses aqui, né, ele quer saber, na letra A, o E, essa conjunção, estabelece uma relação entre fatos que se dão em ordem cronológica, ordem temporal, de tempo. Letra B, em que segmento as orações ligadas pelo E, está ele aqui de novo, as orações ligadas pelo E podem mudar de ordem sem nenhum prejuízo para o sentido lógico dos fatos narrados. Por que essa mudança é possível? Né? São duas perguntas aqui, né? E na letra C, em que segmento ou segmentos o E, de novo, vou sublinhar, liga dois fatos entre os quais se estabelece uma relação de causa e consequência, e justifique. Vamos lá? Então veja que você está trabalhando dentro do campo semântico, você está trabalhando dentro da interpretação, né? Veja que compreender é uma coisa, interpretar é outra. Então nós estamos dentro do campo da interpretação, nós estamos dentro do campo semântico, aquilo das entrelinhas que o Machado de Assis quis passar, né? Então vamos lá. O texto está aqui, nós já lemos, eu vou voltar para cá. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Veja que aqui, entenda bem, veja, nós temos esse verbo aqui, lançar mão. O que é lançar mão de uma toalha? Ele pegou uma toalha, então veja, pegou, bateu e a borboleta o que? Caiu. Existe uma sequência aqui que nós já podemos responder, que é a letra C. Em que segmento o E liga dois fatos entre os quais se estabelece uma relação de causa e consequência, né? Veja, bateu, causa, por causa disso, caiu, consequência. Então nós temos aqui a letra, deixa eu botar aqui para gente, letra C, ok? Vamos para essa. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Vamos para baixo aqui. Em que segmento as orações ligadas pelo E podem mudar de ordem sem nenhum prejuízo para o sentido lógico dos fatos narrados? Por que essa mudança é possível? Vamos lá. Veja, lá no texto, a gente nota perfeitamente que depois desse fato aqui, veja que a borboleta ela ainda torcia o corpo e movia as farpinhas. Então, isso são ações promovidas, né, por essa consequência aqui, ó, de ter caiu, obviamente se machucou, né? Então, ela uma hora ela torcia, outra hora ela movia as farpinhas da cabeça. Então, eram movimentos que se alternavam. Então, tanto faz você colocar uma aqui como outra, que não vai mexer com o significado do que está aqui no contexto. Você não vai alterar nada. Você pode colocar aqui, ó, movia as farpinhas da cabeça, e aqui ainda torcia o corpo. Entende? Então, aqui, ó, pode mudar a ordem? Pode. Tem prejuízo para o sentido lógico? Não. E por que essa mudança é possível? Porque eram ações que se alternavam devido à queda da borboleta. Ela alternava. Afinal de contas, ela estava sentindo dor, né? Então, uma hora ela movia aquelas anteninhas,
que eles chamam de farpinhas, e torcia. Então você pode alterar de um lado para o outro, não vai ter problema nenhum, você não vai mexer com nada aqui, nenhum sentido aqui. Então a letra que satisfaz a resposta é a letra B. Né? Eu nem coloquei aqui, né, gente, a letra C, porque originalmente não tem, se você reparar aí, não tem, tá? Aí na apostila. Mas eu posso colocar aqui, 2, 3, pronto. E, obviamente, nos restou aqui a letra A. Ó, nos restou aqui a letra A como resposta. Vamos lá para a letra A. Em que segmento o E estabelece uma relação entre fatos que se dão em ordem cronológica, isto é, em continuidade no tempo? Só pode ser essa. Apiedou-se, quer dizer, teve pena, dó, né? Depois tomou-a na palma da mão e depois foi colocá-la no peitoril da janela. Entenda que isso aqui foi cronológico, isso foi em continuação. A gente, inclusive, aqui, nós temos uma figura de linguagem que nós já estudamos isso, a maioria de vocês já estudaram, alguns não. Mas é uma figura de linguagem que se chama gradação, né? Existe uma continuidade no tempo, tá certo? Então, ficou aí CBA a resposta do nosso exercício, ok? Muito bem. Então, próxima e acredito que última aula, se não me falha a memória, eu vou dar uma olhadinha depois na apostila, mas de qualquer maneira será a quarta parte da nossa correção das orações coordenadas. Gente, isso é um material muito rico para você estudar. Estude, por isso que eu estou esmiuçando ao máximo, estou tendo o maior carinho, o maior cuidado, tratando de cada questão, falando sobre tudo, para poder preparar você de uma forma otimizada. Nós estamos em casa, nós estamos tendo tempo para estudar. Eu sei que cada um dentro do seu contexto, da sua família, dos seus problemas, mas de qualquer forma nós precisamos e temos que continuar nessa caminhada, porque a qualquer momento vai chegar o nosso concurso. Tá bem? Grande abraço para todos. Eu vou falar com vocês agora na outra câmera, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar com vocês. Oi, gente. Bom, deixa eu tirar aqui o fone de ouvido, né? Tirar o fone de ouvido. Acabei então de sair da nossa gravação, né? Da nossa onde eu divido a tela do meu computador com vocês. Eu faço todo um preparo, um estudo para todos vocês, para que nós possamos ter um perfeito entendimento, né? Dá um trabalhinho, mas eu quero alcançar com vocês uma coisa que se chama aprovação. Eu quero ter o privilégio de vê-lo aprovado nesse concurso. E vamos combinar aqui entre a gente, antes de me despedir de vocês. Vamos estudar com afinco, mas sério, com compromisso, não é comigo apenas, professor Ricardo, mas com você mesmo, com você mesma. Então estude com compromisso, porque o que te move hoje? Vamos pensar um pouco. Nós estamos no momento de uma doença terrível. Tudo bem que tem problemas políticos por detrás, etc, etc. Mas nós temos uma doença, querendo ou não querendo, ela existe. E ela é grave. Nós estamos num momento em que o comércio praticamente está fechado. A gente está num momento em que financeiramente todos nós, eu estou me incluindo, né? Eu passo as mesmas coisas, né? Eu e minha esposa. Nós estamos num momento crítico, num momento muito crítico. Segunda coisa que a gente deve fazer. Bom, o que me move? Esse concurso que vai vir vai melhorar a minha vida financeira, eu vou poder dar um conforto melhor para minha família e para mim mesmo ou para mim mesma. Eu vou ter estabilidade. Se hoje eu fosse concursado ou concursada, eu teria depositado na minha conta lá, o governo depositaria de qualquer forma, eu teria segurança, eu teria garantia comprovada, eu teria paz, eu teria sossego, eu estaria realizado, realizada. Não seria isso? Então isso move você? Se move você de verdade, então
Preze por isso. Seja resiliente, não se dobre. Os vencedores fazem isso. Olha, tudo de bom para vocês. Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde. Conte com o professor Ricardo e nunca se esqueça, eu tenho compromisso com Deus, comigo mesmo e com todos vocês, tá bom? A vida é dura para quem é mole. Se você quer moleza, mastigue a água. Entenda que Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, você está preocupado por quê? Qual é o tamanho da sua fé? Tchau, povo!